Estamos começando agora mais uma reflexão da tarde, nesta quarta-feira, dia 28 de julho, do grupo Irmãos de Célia Lúcius da Escola Jesus Cristo, que acontece durante a semana, nos dias de terça, quarta e quinta-feira. Preparando os nossos pensamentos para a prece inicial, vou fazer a leitura dos versículos 33 a 37 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por suas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. Mateus, capítulo 12, versículos 33 a 37. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos um pouco mais acerca da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos, Senhor, o coração aberto para compreendermos os Teus ensinamentos, para trazermos as Tuas lições para o nosso dia a dia. Agradecemos, Senhor, mais uma vez e te rogamos que fiques conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, na carta de Tiago, capítulo 3, ele nos alerta que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. E ele afirma que se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, uma das maiores dificuldades que nós temos é de controlar aquilo que nós dizemos, de controlar a nossa fala. E Jesus afirma, como nós lemos anteriormente no Evangelho de Mateus, que o homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau tira más coisas do mau tesouro que guarda em seu coração. Mas Jesus afirma também que toda palavra que nós dizemos, nós haveremos de prestar contas no dia do juízo. Por nossas palavras poderemos ser justificados ou condenados. E em concordância com essas palavras de Jesus, ainda na carta de Tiago, ele nos afirma no capítulo 3, versículos 9 a 12: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, Tiago se escandaliza ao perceber que nós, com a mesma boca, com a mesma língua, com o mesmo instrumento que nos foi dado por Deus, nós o utilizamos para bendizer a Deus
e, ao mesmo tempo, para amaldiçoar os nossos irmãos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, isso não faz sentido. E Tiago continua dizendo: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, nós temos que ser apenas um. Nós temos que ser aquele que usa os instrumentos que Deus nos ofereceu para bendizermos a Deus e para fazermos o bem ao nosso próximo. Porque não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos aqueles que estão à nossa volta. Como podemos amar a Deus, a quem não vemos, e ao mesmo tempo rejeitar os nossos irmãos a quem nós podemos ver? Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que dizemos, porque o que temos em nosso coração, daquilo que nós temos em abundância no nosso coração, é disso que nós falamos. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro que há em seu coração. E não podemos retirar água doce e amarga de uma mesma fonte. Pedimos então, meus irmãos, a Deus, em oração, que Ele possa encher o nosso coração de amor, para que nós possamos dizer apenas coisas boas, para que da nossa boca saiam apenas palavras boas, palavras de amor, palavras de encorajamento, palavras de esperança, palavras de paz. E nos momentos em que as palavras não sejam o suficiente, que o nosso silêncio possa também representar a caridade necessária, o amor necessário e a promoção da paz necessária em tantos momentos em que nós precisamos também aprender a silenciar. Então, meus irmãos, que nós possamos vigiar aquilo que nós dizemos, para podermos levar com boas palavras somente a alegria para aqueles que estiverem à nossa volta. Devemos então repetir sempre as palavras do salmista quando diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso está no Salmo 51, é o versículo 10. Então, Deus é o único que pode renovar o nosso espírito e o nosso coração. Devemos sempre pedir isso a Ele. Senhor, renova o nosso espírito, renova o nosso coração. Retira de nós o coração de pedra e coloque em nós um coração de carne para que nós possamos sentir, para que nós possamos amar. A mensagem que nós vamos estudar na tarde de hoje está no último capítulo do livro de Jesus para os que sofrem, escrito por Clóvis Tavares. É a mensagem intitulada Um Copo d'Água. E nesse capítulo, o meu avô Clóvis utiliza como epígrafe essas palavras de Jesus: do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 34 e 35. Então vamos ao texto do nosso estudo de hoje à tarde. Conta-se que Abraham Lincoln, o grande libertador, foi visitado um dia por uma pobre velhinha cristã. O presidente recebeu-a na Casa Branca. A velhinha
apertou a mão de Lincoln e disse: Amigo Abraão, não estás sozinho. Estamos todos orando por ti. Não podes fraquejar, pois o coração de todo o povo está contigo. O Senhor mesmo foi quem te colocou neste lugar. O povo te ama como nunca antes um homem foi amado. Deus está contigo e o povo te acompanha. E aquele gigante espiritual que, por ser tão poderoso, tão generoso e tão sincero, não poderia ser compreendido por todos, com uma nova luz nos olhos cansados, respondeu: Senhora, com estas palavras, deste um copo d'água a um homem sedento. Muito grato, que bondade revelaste nestas palavras. Então, a senhorinha esteve com Abraham Lincoln para dizer a ele estas palavras de bênçãos, que o Senhor estava com ele, que ele fosse abençoado, que ele pudesse realizar um bom trabalho na posição que ele estava ocupando, porque Jesus estava ao seu lado e acompanhando em todos os momentos. E isso para Abraham Lincoln foi, como ele mesmo disse, um copo d'água para um homem sedento. Então, como essa senhora, como essa velhinha que esteve com ele naquele dia, foi importante do ponto de vista espiritual para aquele presidente americano que foi chamado de o grande libertador. Como estas palavras trouxeram para ele encorajamento, paz, esperança, para que ele pudesse, sim, realizar o bom trabalho que dele era esperado. Não é à toa que está escrito, Paulo deixa registrado, que nós devemos orar pelos nossos governantes. Não é à toa que está escrito isso nas cartas de Paulo. Nós devemos orar pelos nossos governantes. É muito importante, porque eles ocupam um cargo de muita responsabilidade e que vão, ao mesmo tempo, passar por muitas tentações de poder, tentações de dinheiro. Por isso, toda oração que nós pudermos fazer por eles será sempre muito bem-vinda e poderá ser também sempre muito útil, pois as possibilidades de queda são muitas. Então, não nos custa nada, em nossas orações, orarmos também pelos nossos governantes. Não devemos orar apenas por aqueles que amamos, por aqueles que admiramos. Devemos orar por todos, sobretudo por aqueles que estão em posições em cargos de muito poder, porque eles estão certamente sendo provados e vão passar por muitas dificuldades e por muitas tentações. Então, dando continuidade ao estudo do capítulo, Clóvis Tavares continua dizendo: a delicadeza conforta. A palavra boa, amiga, perfumada, de simpatia, é um tônico para o espírito que luta e sofre. A ternura é sempre medicamento para a alma ferida, para o coração angustiado. A pobre velhinha americana sentiu isso, contemplou o grande amigo do povo e percebeu a dor escondida em seu imenso coração. E deu-lhe
o copo d'água da palavra humilde e boa. Então, esse copo d'água da palavra humilde e boa que essa velhinha ofereceu a Abraham Lincoln me faz lembrar aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando Jesus pede a ela que lhe dê da água do poço de Jacó. E ela responde: mas o Senhor, como o Senhor pode retirar a água se o Senhor não tem nem como pegar a água do poço? E ele diz para ela: se você me pedir agora, eu te darei da água da vida, para que quando você beber, você nunca mais tenha sede. Então, Jesus oferece a ela um outro tipo de água, uma água que, ao ser bebida, ela não sentiria nunca mais a sede. E ela vai e anuncia, e outros daquele lugar, da Samaria, vêm também ao encontro de Jesus, também necessitados dessa água, da fonte da água viva que Jesus estava oferecendo. E eu entendo que, da mesma forma que Jesus é o grande provedor dessa fonte de água viva, todo aquele que utiliza os seus instrumentos do corpo, a boca, as mãos, os olhos, para levar a mensagem de Deus adiante, para levar uma palavra boa e humilde ao próximo, para realizar um gesto de carinho, um gesto de ternura, um gesto de delicadeza, está também transmitindo essa água da vida, essa água viva que Jesus promete, através das suas palavras, através das suas ações. Porque Jesus, ele é o grande provedor, mas nós podemos ser reflexos dessa luz que provém de Jesus. Nós podemos não ser a fonte principal, mas podemos permitir que, através de nós, a água da vida possa fluir para aqueles que estão à nossa volta. Não somos a fonte, mas podemos ser um dos vasos pelos quais essa água possa jorrar e dar de beber àqueles que têm necessidade, como essa velhinha fez com o grande presidente americano Abraham Lincoln. Então, a sede que ele estava sentindo era uma sede de um coração angustiado, era a sede de entendimento, porque ele não era compreendido, as suas ações não eram compreendidas por aquelas pessoas naquela época. Então aquela velhinha deu a ele esse copo d'água através de sua palavra humilde e boa. E Cláudio Tavares continua então dizendo: todos nós sofremos neste vale das sombras e da morte. Se a dor nos atinge, não nos esqueçamos de que, antes de alcançar-nos, já se abeirara ou dominara o coração de nosso amigo ou de um nosso velho parente ou vizinho. O sofrimento atinge nossos próximos, duramente esmaga aquela pobre família de favelados que conhecemos tão bem, o pai de família derrotado pela doença crônica e pelo desemprego, a mãe estressada por excesso de serviço que lhe rende magros cruzeiros, os filhos sem saúde, sem calçados, sem escola, míseras sombras que sofrem na cabana onde tudo falta. Quando choramos, a dor mais áspera atingir nosso coração ou nosso caminho, procuremos, numa sublime experiência cristã, outro alguém que é sempre nosso irmão,
para ajudá-lo a levar a sua carga. Então, meus irmãos, toda vez que nós estivermos sofrendo, nós devemos nos lembrar que nós temos irmãos que sofrem mais do que nós, que passam por dificuldades maiores do que as nossas. E a partir do momento que nós nos colocamos no lugar dos nossos irmãos sofredores, que sentimos a misericórdia de Deus em nossos irmãos sofredores, e nos propomos a ajudá-los a carregar as suas cargas, nós estamos aliviando a nossa própria carga. É bem isso, continua então Clóvis Tavares, é bem isso que Paulo, o generoso apóstolo, aconselha aos seus irmãos gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Distribuamos com os outros gestos fraternos, expressões de sincera bondade, testemunhos de compreensão e palavras de delicadeza. Que sejamos, meus irmãos, sempre, a todo momento, instrumentos de Deus para a promoção da paz em qualquer ambiente em que estejamos. Não podemos nos deixar nos contaminar pelas dificuldades do mundo. Não podemos nos contaminar pelas intrigas. Não podemos nos deixar abalar pelos ventos e pelas tempestades e pelas ondas que balançam o nosso barco da vida. Precisamos nos lembrar sempre que na direção de tudo está Jesus Cristo, que Ele não nos deixará naufragar, que Ele está ciente de tudo que acontece e que nada foge do seu controle. Então devemos entregar nossas preocupações a Deus, para que Ele tome conta de nossa vida. E dessa forma que nós possamos ter também força, coragem, para sairmos em busca daqueles mais sofredores, para que possamos, ajudando, sermos também ajudados. Continuando, Lin Yutang, o grande humanista e filósofo chinês, recolheu com sua esposa e sua filha uma série de velhos e novos provérbios de sua pátria, em uma de suas últimas obras, A Importância de Compreender. Um deles é este: palavras podem curar um ferimento e também podem cortar como faca. A boa velhinha usou das primeiras, mas não só Lincoln. Todos nós temos, de quando em quando, a necessidade de um copo d'água. E nossa querida Alta de Souza aconselha-nos fraternalmente, inspira-nos com o amor que se transforma em vida e revela-nos qual seja a bênção a bênção que dele nos advém. Então, ele coloca aqui alguns versos de Alta de Souza. Segue esquecendo a prova que te agita, eleva o coração por luz bendita, ama e auxilia, serve o quanto possas, espalha o amor na fé com que te alteias, amenizando as lágrimas alheias, termos Cristo suprindo as nossas. Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier. Então, meus irmãos, quando nós espalhamos o amor, quando nós amamos, auxiliamos e servimos sempre, nós estamos cumprindo a vontade de Deus para conosco. E Paulo nos alerta, sim, em sua carta aos Hebreus, dizendo: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Então nós não sabemos quem são aqueles que estão à nossa volta. Não sabemos. Podem ser anjos que estão na terra,
disfarçados, e que nós temos a oportunidade de fazer o bem para eles. Se imaginamos na figura de cada um dos sofredores que existem neste mundo, o próprio Cristo que sofreu por todos nós. Quando fazemos o bem a qualquer um que está em situação de necessidade, Jesus disse que é a Ele mesmo que estamos fazendo. Então, não podemos nos esquecer de praticar o amor, que as nossas palavras sejam usadas apenas para distribuir o amor de Deus entre os homens. E para finalizarmos, então, a nossa reflexão da tarde de hoje, eu vou fazer a leitura completa do poema de Alta de Souza, que foi utilizado pelo meu avô nesse capítulo final desse livro tão especial e tão necessário para todos nós, que é o de Jesus para os que sofrem. O poema de Alta de Souza, intitulado Estrada Acima, está no livro Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier. Para finalizarmos, então, nossa reflexão desta tarde. Alma lúcida e bela, alma sofrida, sigamos com Jesus caminho afora, reconfortando a multidão que chora nas retaguardas últimas da vida. Aqui tomba a esperança fenecida, além e a mágoa, além é a mágoa que se desarvora. Depois é grande a noite sem aurora, da penura que clama desvalida. Segue esquecendo a prova que te agita, eleva o coração por luz bendita, ama, auxilia e serve quanto possas, espalha o amor na fé com que te alteias, amenizando as lágrimas alheias, teremos Cristo suprimindo as nossas. Alta de Souza. Elevemos então a Deus os nossos pensamentos. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, agradecemos por esses instantes de meditação acerca da Tua Palavra e do Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, que ilumines as nossas mentes e corações para que possamos receber a semente que é a Tua Palavra em nossos corações e que ela possa cair na terra boa do nosso coração, para que ela possa crescer, se multiplicar e dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa utilizar-nos, a cada um de nós, como instrumentos da Tua paz, que possamos nos colocar à Tua disposição, Senhor, nos entregar em Tuas mãos, para que o Senhor possa, através de nós, realizar as Tuas obras aqui na terra. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos, hoje e para todo sempre. Que assim seja.